Fala aí, meu povo! Muito boa tarde, grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Pela Tábua ao vivo para você nessa sexta-feira, na prévia do Grande Prêmio de Miami, a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que vai colocar aí a corrida sprint, que leva você daqui a pouco a classificação sprint e a corrida que leva você no domingo e que vai ajeitar muito no dia em que Miami completou a sua assinatura do seu contrato até 2041, sim, até 2041, tá ligado? É negócio impressionante. A cidade de Miami vai poder aí continuar a receber aí a Fórmula 1 durante muito, mas muito tempo. Essa era, vamos dizer assim, esse momento muito importante aí da história da nossa comunicação aí, né? Bom, a cidade de Miami que tem aí uma história muito grande com a Fórmula 1, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes, vamos aproveitar para mostrar para vocês como foi o primeiro treino livre agora há pouco, cerca de meia hora atrás, lembrando que a classificação, a corrida sprint será às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela do Brasil para a gente poder falar para vocês. Aqui, ó. Vai abrir a tela para vocês. Vai aparecer. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Agora sim. Vamos lá, colocar aqui. Opa, vamos colocar aqui em tela cheia. Tirar a GG assim para cá. E aí está. Nós tivemos hoje, agora há pouco, no treino livre, o Oscar Piastri fez 1:37 de 128. Foi 3 décimos mais rápido do que o Charles Leclerc. O Max Verstappen, que foi pai, anunciou que foi pai hoje, né? Mas que já teria nascido já há alguns dias, né? Não sabemos quantos, mas ele só anunciou apenas hoje, né? Então, parabéns aí ao Max Verstappen pela Lily, né? Que é a nova filhinha do Max Verstappen. É louco como é que é a vida, né? Com 17 anos de idade, você estreia na Fórmula 1 e quase mais de 10 anos depois, você já é pai, né? Doideira. O Verstappen foi o terceiro, o Sainz foi o quarto. Olha as Williams aí, ó. As Williams são um canhão de treino, né? É um negócio impressionante. O Albon é o quinto, o Radiar em sexto, Russell em sétimo, o Tsunoda foi o oitavo, o Kimi Antonelli foi o nono, Alonso foi o décimo, Lawson em 11º, Norris em 12º, né? Norris está numa draga impressionante, né? Tem empate no carro lá que não era para ter sido colocado antes do treino começar, que ele ficou pistola, aí a direção de prova chamou ele lá para dar talvez uma advertência, enfim. O negócio é bizarríssimo, né? O Hamilton foi o 13º, né? O Hamilton também é outro, tá numa fase muito difícil essa adaptação com a Ferrari. O Hülkenberg foi o 14º, 2 décimos à frente do Gabriel Bortoleto, que é o seu companheiro de equipe. Essa briga aí teve uma atualização nesse carro, né, na parte dianteira, na suspensão dianteira do carro. Não sei se para um carro ou para dois, somente para um. Então, fica aí a questão. O Oliver Berman, que bateu no final do treino, né? Que beleza. Foi o 16º colocado. O Gasly foi o 17º, o Esteban Ocon foi o 18º, o Dohan foi o 19º e o Lance Stroll, que é outro que não está conseguindo render aí da mesma forma, né? Impressionante como o Stroll ele caiu numa decência, né? Tão grande. Ele começou mais ou menos bem na Williams, depois ele veio para a Aston Martin. Parecia que ia embalar um pouco, mas ele nunca empolgou, né? Ele nunca decolou mesmo de vez na carreira. E pelo jeito ele não quer ser, né? Aparentemente. Né? Então, aí nós já temos uma parada muito interessante, né? Porque, olha, se a gente olhar aqui pelos tempos e pelas voltas, ó, o Bortoleto ele andou 2 voltas só de pneu macio.
O Huckenberg também. O Huckenberg fez 1,28,5, o Bortoleto 1,28,7. Tempo muito próximos aqui, ó. Próximo até do Hamilton aqui. O Norris, que fez um tempo tão horroroso, ele fez 1,28,3. Cara, é um negócio impressionante. O Alonso tá aqui em 10º lugar e tal. Eu achava que o Aston Martin poderia fazer mais. O Rajab era um bom estreante até agora também. Vem andando muito bem. Mas também, né, o Racing Bulls, né? É óbvio, queria dar bem, né? Evidente, né? O Lawson, desde que ele foi rebaixado da Red Bull para o Racing Bulls, não foi a mesma coisa. Então eu já imaginava que ele não rendesse mesmo. E, cara, assim, o Berman tá fazendo o que pode com esse carro da Haas. O Gasly, a gente sabe que ele tem não tá se dando bem aí na Alpine, mas o momento da Alpine não é muito bom. E o Dohan, né? A grande polêmica dessa semana foi que a empresa, né, a Argentina, né, que patrocina a carreira do Bortoleto, né, se não me engano é YPY, né, se não me engano é isso. Numa TV lá na Argentina, acabou sem querer falando que o Dohan deve sair do time depois dessa etapa de Miami para assumir o Colapinto no carro, né? Já para o Grande Prêmio da Emília-Romanha, lá em Imola. O Grande Prêmio da Emília-Romanha, no circuito de Imola, assim, aquele onde nós tivemos aquele triste fato das mortes do Katzenberger e do Senna, que ontem foram lembrados os seus 31 anos do passamento dos dois. Na época era Grande Prêmio de San Marino, né? Que era um dos grandes prêmios mais assustadores da história. E hoje a pista foi completamente modificada. E aí ela corre risco de não estar mais na Fórmula 1 daqui a um tempo, né? Porque renovou Miami até 2041 e provavelmente vai ficar numa situação complicada para render realmente os circuitos da Europa, porque a Liberty Media está fazendo de tudo para que tenha Estados Unidos e com ela abaixo, como se fosse uma Fórmula Indy parte 2, né? É um negócio impressionante, né? Era para ser um campeonato mundial, não era para ser um campeonato americano, né? Vamos combinar. Mas eles querem fazer de todo jeito. Bom, seguinte. Cara, hoje tá um negócio complicado, né? Hoje é um negócio complicado. Vamos lá então aqui para a Fórmula Academic. Nós tivemos agora há pouquinho também o primeiro treino livre. Nós tivemos a Dorin Pin na primeira posição, com a Alessia Palminovski na segunda posição, a Maya Wing em terceiro. Nós tivemos aí na quarta posição a Elia Lloyd, na quinta posição a Nina Galdeman, na sexta posição a Nina Galdeman, né, a Chambers em quinto, a William Nobles, a nossa BR, em sétimo lugar, fez um bom treino, aliás, e a Lia Brogan em oitavo, a Tina Hausmann em nono e a Chuen Chong na 10ª posição. Daqui a pouco também, mais tarde, nós vamos ter aí o treino que vai definir o grid de largada para a corrida do domingo e a inversão do grid para a corrida de sábado. Para que nós tenhamos aí o grid de largada, que lembrando que a Bia Ferreira foi a 12ª colocada no treino classificatório. Beleza? Ok. Muito bem. Bom, o negócio é o seguinte, Brasil. Miami, a gente sabe que é uma cidade que tem um nível de histórico brasileiro e litorâneo, né, muito grande. Né? A cidade ela tem algumas. Como é que eu posso dizer para vocês? Tem umas particularidades muito interessantes. Tem uma contingência muito interessante. E a gente vai mostrar para vocês agora uma matéria especial que a gente preparou
sobre essa cidade que recebe a Fórmula 1 e que agora, né, vai durar até 2041, né? É um negócio impressionante, né? Como a Fórmula 1 realmente ela chegou num nível, né, num ponto, né, em que a categoria ela se tornou, né? Vamos enchendo corrida nos Estados Unidos e vamos que vamos. Vamos ver até onde essa corda vai, né? Vamos ver até onde essa situação ela vai por conta desse número de corridas aí. Isso está gerando um reboliço muito grande de protestos de vários lugares, né? De vários pontos de boa parte do mundo por conta desse excesso de corridas aí nos Estados Unidos. E isso não está pegando muito bem, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais dessa cidade litorânea que tem uma história muito importante com o Brasil, que é Miami. Vamos lá. Aliás, inclusive, cidade que Van Zimmermann, né, o saudoso, eterno, Deus o tenha, que faleceu recentemente, em janeiro deste ano, morou por muitos anos, exatamente nessa região de Miami, até o final da vida, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá, então, conhecer um pouquinho dessa história dessa cidade importante dos Estados Unidos. Miami. A cidade de Miami é uma cidade localizada no estado americano da Flórida, no condado de Miami-Dade, no qual é sede. É a segunda cidade mais populosa da Flórida, depois de Jacksonville, é a 44 cidade mais populosa do país. Miami tem um centro turístico, sendo uma das cidades mais visitadas por turistas nos Estados Unidos, por conta do seu clima quente durante o ano inteiro e pelas suas belas praias. Downtown, a Barrington Park, o Porto de Miami, a Fenton Tower, o Museu Vila de Sigawa, o Carlton Center e a praia de Vidia Cay. É uma cidade que foi fundada em 1896, dia 28 de julho, apesar de ser fundada em 1825, há 200 anos. Tem uma distância para a capital americana de 757 quilômetros. O prefeito atual é o senhor Francis Soares, desde novembro de 2017. A área total tem mais de 145.023 metros quadrados, uma população total de 442.241 habitantes. Tem uma densidade de mais de 3.045.000 habitantes por metro quadrado. Ela tem um fuso horário de 5 horas a menos do que, por exemplo, no horário de Brasília, e 4 horas a menos em relação ao horário de verão. Tem um aeroporto principal de Miami, e que sua origem ocorreu por conta de uma povoação criada no fim do século XV e prosperou do tamanho de ferro e porto. A cidade é uma das mais frequentadas pelos showbiz, temos usado para descrever os habitantes da região norte dos Estados Unidos, que passam o inverno nos estados do sul, em especial a Flórida, para fugir da neve e do frio. O turismo se tornou uma importante fonte de renda de Miami a partir da década de 1920 e atualmente é a principal fonte de renda da cidade. Muitos imigrantes ficam em Miami ou pelo menos desembarcam suas viagens por imigrantes por Miami por causa da proximidade com a América Central, também pela cidade se situasse no litoral, facilitando assim o acesso aos Estados Unidos exatamente através do litoral. São falados de maneira comum na cidade, além do inglês, o espanhol, pela quantidade de clubes e nacionalidades hispafônicas da origem cubana, porto-riquenha, mexicana e de outros países da América Central, morando em Miami. A região também conta com uma colônia judaica numerosa. Aos arredores da cidade está o Aeroporto Internacional de Miami, que é o segundo aeroporto mais movimentado do estado, atrás apenas do Aeroporto Internacional de Orlando. Este aeroporto está em tempos atuais em reformas, o que possibilitará
a operação de grandes jatos como o A380, as Airbus e outros aviões. Detalhe interessante, né? Essa cidade de Miami, ela é a segunda que tem maiores brasileiros dentro da região da Flórida. A outra é Orlando, que tem uma aproximação muito grande com o Brasil. Foi em Miami que Cristiano da Mata conquistou o seu título da kart em 2002, quando venceu a prova daquele ano, no dia das eleições de 2002, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, em que teve Bruno Junqueira na quinta posição da prova, na 16ª etapa naquele momento da temporada de 2002. Confira um pouco mais da cidade de Miami. Muito bem, meus amigos do Brasil. Tá aí um pouquinho da cidade de Miami. Lembrando para vocês que vamos ter a classificação da sprint logo mais aí às 5h30 da tarde no horário de Brasília. Lembrando que a largada será às 5 da tarde no horário de Brasília. A transmissão da RDE vai começar às 4h45 da tarde com a narração do Fernando Botorazzo no domingo, e terão aí 53 voltas, se eu não me engano, de corrida nessa sexta etapa do campeonato. Mais uma, né, que nós temos aí, a sprint, que vai acontecer no sábado ao meio-dia, certo? Lembrando que na classificação no sábado para a corrida de domingo, ela será também por volta das 5 da tarde, no horário de Brasília, deste sábado, certo? É isso. Lembrando que nós vamos ter nesse final de semana também, como fim de semana de automobilismo muito grande, né? O E-Prix de Mônaco, que vai ter aí a primeira rodada dupla da cidade de Mônaco, né? Que antes só tinha uma corrida só, agora vai ter duas, nesse circuito do Principado. O primeiro treino livre vai acontecer na madrugada dessa sexta para o sábado, às 2h da manhã, no horário de Brasília. Lembrando que a Fórmula 1 Acadêmica vai acontecer dessa prova de Miami, sempre no horário do almoço. As duas corridas, tanto no sábado quanto no domingo, por volta no sábado, às 1 da manhã, e das 11 da manhã, e do horário do almoço, às 2 da tarde. Certo? É isso, molecada. Basicamente é isso. Lembrando que sempre que tivermos etapa do Campeonato Mundial, a gente vai ter o nosso programa aqui para ser a nossa prévia de cada corrida e trazendo sempre curiosidades interessantes e histórias legais que nós possamos levar para vocês, principalmente conhecer um pouco da história de cada país, de cada cidade, de cada ponto, como entender esses lugares, por que eles fazem a parte do circuito da Fórmula 1 historicamente. Isso faz muita importância, principalmente para você que tem aí. Muitas vezes não tem tempo para acompanhar tudo o que está acontecendo. A gente tenta trazer o máximo possível, sempre para levar o melhor possível para vocês a cada final de semana, a cada corrida que nós temos nesse campeonato mundial. Certo? Lembrando que daqui a pouco, às 6 da tarde, nós vamos ter o nosso Rodada Aérea, né, para levar com todas as informações do esporte, também do Brasil e do mundo.
E eu repito mais uma vez, nesse domingo, a partir das 4h45 da tarde, o Fernando Motorazo vai levar as emoções do Grande Prêmio de Miami ao vivo para você, com todos os detalhes das emoções dessa prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, certo? Sempre importante, estamos juntos, eu e você, aqui para levarmos o melhor do esporte do Brasil e do mundo, principalmente do automobilismo no Brasil e no mundo. Certo, molecada? Deixa eu ver aqui o nosso querido Dadinho, grande Dadinho, salve, salve! Abraço para você, Dadinho. Obrigado aí por estar aí na audiência aí nessa tarde dessa sexta-feira, essa prévia desse Grande Prêmio de Miami. Lembrando que essa pista é uma pista complicadíssima, tem umas curvas de baixa, umas entradas e saídas, uma chicane, as pessoas têm reclamado muito, principalmente nessa questão, né, de não ter uma melhoria de pista decente, né? Que era o que deveria fazer, mas é uma pista que é em volta ao estádio do Miami Dolphins, né? Que é o time da NFL, né? É muito histórico. Então, tiveram que ajeitar ali algumas coisas para encaixar na parte central ali de Miami, né? Que é muito próximo ali, a região mais ou menos do circuito, onde, como eu falei aqui na matéria agora há pouco, né? Onde o Cristiano da Mata conquistou o seu título da kart, que hoje é os títulos da kart já foram juntados, né? Com a IRL, né? Com títulos da Indy, né? Em 2002, quando venceu aquela prova com o Bruno Junqueira, com a Chip Ganassi, foi o segundo. O Cristiano da Mata, que estava na Newman Haas, e depois ele foi correr na Fórmula 1 pela Toyota. Então, tem aí acredito que tem uma história muito importante para levar para a categoria, para chegar em 2003 e ter um nível de atuação fantástico aí, né? Certo, molecada? É isso, meu povo. Para a gente fechar o nosso programa de hoje, vamos mostrar mais um pouquinho dessa história, dessa cidade que é muito bonita e, repito, Miami é a cidade um dos que mais recebe brasileiros nos Estados Unidos. Na etapa da Emília-Romanha, nós estaremos de volta aqui para levar as informações para vocês e já garanto para vocês que o Grande Prêmio da Emília-Romanha nós estaremos juntos para levarmos as emoções daqui a 2 semanas. Certo? Grande abraço, continue ligado. Esta é a marca do esporte, 5 anos. Tchau, Brasil. Miami. A cidade de Miami é uma cidade localizada no estado americano da Flórida, no condado de Miami-Dade, no qual é sede. É a segunda cidade mais populosa da Flórida, depois de Jacksonville, é a 44 cidade mais populosa do país. Miami tem um centro turístico, sendo uma das cidades mais visitadas por turistas nos Estados Unidos, por conta do seu clima quente durante o ano inteiro e pelas suas belas praias. Downtown, a Barrington Park, o Porto de Miami, a Fredon Toadwell, o Museu Vila de Sigawa, o Carlton Center e a praia de Vidia Cay. É uma cidade que foi fundada em 1896, dia 28 de julho, apesar de ter sido fundada em 1825, há 200 anos. Tem uma distância para a capital americana de 757 quilômetros. O prefeito atual é o senhor Francis Soares, desde novembro de 2017. A área total tem mais de 145.023 metros quadrados, uma população total de 442.241 habitantes. Tem uma densidade de mais de 3.045.000 habitantes por metro quadrado. Ela tem um fuso horário de 5 horas a menos que, por exemplo, no horário de Brasília, e 4 horas a menos em relação ao horário de verão. Tem um aeroporto principal de Miami, e que sua origem ocorreu por conta de uma população criada no fim do século XV e prosperou do tamanho de ferro e porto.
A cidade é uma das mais frequentadas pelos showbiz, termo usado para descrever os habitantes da região norte dos Estados Unidos, que passam o inverno nos estados do sul, em especial a Flórida, para fugir da neve e do frio. O turismo se tornou uma importante fonte de renda de Miami a partir da década de 1920 e atualmente é a principal fonte de renda da cidade. Muitos imigrantes ficam em Miami ou pelo menos desembarcam suas viagens por imigrantes por Miami por causa da proximidade com a América Central, também por a cidade se situasse no litoral, facilitando assim o acesso aos Estados Unidos exatamente através do litoral. São falados de maneira comum na cidade, além do inglês, o espanhol, pela quantidade de clubes e nacionalidades hispafônicas da origem cubana, porto-riquenha, mexicana e de outros países da América Central, morando em Miami. A região também conta com uma colônia judaica numerosa. Aos arredores da cidade está o Aeroporto Internacional de Miami, que é o segundo aeroporto mais movimentado do estado, atrás apenas do Aeroporto Internacional de Orlando. Este aeroporto está em tempos atuais em reformas, o que possibilitará a operação de grandes jatos como o A380, as Airbus e outros aviões. Detalhe interessante, né? Essa cidade de Miami, ela é a segunda que tem maiores brasileiros dentro da região da Flórida. A outra é Orlando, que tem uma aproximação muito grande com o Brasil. Foi em Miami que Cristiano da Mata conquistou o seu título da CAT em 2002, quando venceu a prova daquele ano, no dia das eleições de 2002, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, em que teve Bruno Junqueira na quinta posição da prova, na 16ª etapa naquele momento da temporada de 2002. Confira um pouco mais da cidade de Miami.